Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro O Grande Enigma, de Leon Denis, capítulo 5, intitulado Necessidade da Ideia de Deus, onde citamos o seguinte trecho. Às vezes nos dizem, de que adianta ocupar-se com essa questão de Deus? A existência de Deus não pode ser provada, ou ainda, a existência de Deus ou sua não existência não tem influência na vida das massas, na vida da humanidade. Ocupemo-nos de algo mais prático. Não percamos nosso tempo com vãs dissertações, com discussões metafísicas. Pois bem, que agrade ou não aqueles que usam esta linguagem, repetirei que a questão de Deus é a questão suprema, a questão vital por excelência. Responderei que o homem não pode desinteressar-se dela porque o homem é um ser. O homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que se tem da causa, da lei do universo, essa opinião, queira ele ou não, saiba ele ou não, reflete-se nos seus atos em toda a sua vida pública ou privada. Qualquer que seja a ignorância do homem a respeito das leis superiores, na realidade, é conforme a ideia que ele faz dessas leis, por mais vaga e confusa que possa ser, é de acordo com ela que ele age. Essa opinião sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida, notem que esses três temas são inseparáveis. Essa opinião, as sociedades humanas dela vivem e por ela morrem. É ela que divide a humanidade em dois campos. E vêem-se por toda parte famílias em desacordo, em desunião intelectual, porque há vários sistemas a respeito de Deus. O padre tendo inculcado um à mulher, o professor tendo ensinado o outro ao homem, quando não lhe sugeriu a ideia do nada. Como bem apresentado por Denis, a ideia e a necessidade de se entender Deus é o que pode muitas vezes nos unir ou nos separar. A base de todo o entendimento do mundo e das leis naturais parte primeiramente da crença no Senhor do Universo. A partir de como entendemos Deus, entenderemos por consequência a vida, os seres e a relação que deve ser exercida entre todos. A crença em Deus é um sentimento inato do homem, mas comumente elegemos como divino todos os valores que estão fora do nosso alcance de compreensão. É por isso que as manifestações sobrenaturais do passado eram tidas como manifestações da divindade, ou até mesmo aqueles seres que superavam as inteligências comuns eram classificados como deuses. Dessa forma que Kardec comenta a questão 668 de O Livro dos Espíritos, dizendo: se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Então nós percebemos que crer em algo superior e também estabelecer a nossa filiação divina, ou seja, os valores que classificamos como divinos, são os valores que buscamos introjetar em nós. Assim, se não buscarmos verdadeiramente compreender a natureza de Deus e os seus atributos, serviremos aos mais diversos valores ou nos submeteremos aos mais absurdos poderes. Estabelecida a nossa ascendência e o nosso modelo a seguir, nos uniremos pelos mesmos valores, objetivos e laços de irmandade. Como conclui Leon Denis, essas disputas, essas contradições se explicam. Elas têm a sua razão de ser. É preciso lembrar que nem todas as inteligências chegaram ao mesmo ponto de evolução, que nem todos podem ver
e compreender da mesma maneira e em todos os sentidos. Daí tantas opiniões, crenças diversas, a possibilidade que temos de compreender, de julgar, de discernir, não se desenvolve em nós senão lentamente, de séculos em séculos, de existências em existências. Nosso conhecimento, nossa compreensão das coisas, completa-se e se clareia à medida que nos elevamos na escala imensa dos renascimentos. Todo mundo sabe, aquele que está colocado ao pé da montanha não pode ver o que contempla aquele que chegou ao cume. Porém, prosseguindo sua ascensão, um chegará a ver as mesmas coisas que o outro. Acontece o mesmo com o espírito na sua ascensão gradual. O universo só se desvenda para ele pouco a pouco, à medida que sua capacidade de compreender-lhe as leis se desenvolve e aumenta. Daí vêm os sistemas, as escolas filosóficas e religiosas que respondem aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos que aí se classificam e frequentemente se confinam. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.